Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao teu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao teu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao teu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao teu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui,
minha dor sereno. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marisete e quero passar para vocês uma mensagem do Chico Xavier, que é bem pequititinha, mas que tem muita profundidade de sentimento. Para dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. E é isso que eu desejo a todos. Agora vamos para a escala de hoje. A harmonização é o nosso querido Fernando Sabino, que agora é com 2 N's. A abertura sou eu, a Marisete. A leitura do Evangelho é o capítulo 17, item 10, O Homem no Mundo, que será feito pela nossa querida Rose. A prece inicial, o Edmilson. A palestra, o nosso queridíssimo José Henrique, com o tema Carnaval na Visão Espírita. Passe, fluidificação das águas e prece final, a Alba. Vamos passar novamente para o Fernando Sabino, com 2 N's. Vou fazer propaganda. E aí depois a Rose e o Edmilson. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura do Evangelho, um pequeno trecho do Evangelho, do capítulo 17, Sede Perfeitos, o Homem no Mundo. Um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações. Não deixeis permanecer nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que possam, encontrando em vós as disposições necessárias, lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações, e nele gerar frutos de caridade e justiça. No entanto, não acrediteis que, estimulando-vos sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos incitamos a viverem uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Conformai-vos às necessidades, às próprias frivolidades do dia, mas conformai-vos com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrares. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que vem de uma boa consciência e da felicidade do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Que assim seja, graças a Deus. É com imensa alegria em nossos corações que estamos aqui mais uma vez nesse trabalho maravilhoso, trabalho esse que não é só nosso, é dos bons espíritos e do Mestre Jesus. Agradecer a presença de todos, tanto encarnados quanto desencarnados. Agradecer a presença de nosso palestrante, que ele seja intuído e agraciado também pelos bons espíritos,
para que consiga transmitir a nós tudo aquilo que precisamos e necessitamos ouvir. Mestre Jesus, que a sua luz continue a iluminar a todos, tanto encarnados quanto desencarnados, e que a sua paz continue prevalecendo entre todos, em especial aos nossos irmãos que se encontram em guerras, para que eles possam conseguir, juntamente com as benesses e as preces do Mestre Jesus, passar por mais essa provação. Mestre Jesus, que a sua luz continue iluminando a todos e que a sua paz permaneça com todos, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Agora é com você. Olá, Marisete. Para nós é sempre uma alegria estarmos aqui nesse ambiente virtual, né? E se de repente alguém estiver vendo gravado, como você falou que vai estar no YouTube, né? A gente estende aí os nossos cumprimentos a todos, que de repente está nos acompanhando em outro momento, em outra oportunidade, e a gente possa estar conectado mesmo à distância com todos. Para nós é uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui, reencontrando, revendo alguns amigos. A gente, quando vai falar depois de ver e ouvir o Fernando cantar, é muito mais fácil, né? Porque ele traz uma harmonia na sua voz, né, Fernando? Obrigado, tá, meu irmão? Por nos agraciar aí e nos harmonizar nesses momentos que precedem a nossa fala. É alegria imensa nos reencontrarmos. E para falarmos de um tema que, de repente, para muitos pode ser assim, mas está atrasado, né? O carnaval já passou e o tema é visão espírita do carnaval. Fato é que realmente o carnaval já passou, mas falarmos sobre esse tema a qualquer momento é muito importante, porque é um tema que nos impacta, é um tema que traz repercussões, que traz consequências de todas as ordens, mas principalmente de ordem espiritual. E esse é o nosso objetivo, falarmos um pouco acerca das consequências espirituais que o carnaval nos traz. E entendermos, né, o motivo da espiritualidade nos alertar acerca desse tema, nos alertar da necessidade de estarmos esclarecidos sobre ele e de não sermos pessoas que valorizem ou que estimulem esse tipo de festa. E às vezes alguém pode falar assim, mas está sendo careta, o espiritismo está sendo careta, né? Porque o carnaval é uma festa popular, é uma expressão da cultura brasileira e tudo mais. Mas nós precisamos entender, né, meus irmãos, minhas amigas, meus amigos, que nós somos seres espirituais e que a nossa vivência corporal, carnal, ela é efêmera, ela é passageira. Portanto, nós termos o reconhecimento das conquistas do espírito é fundamental para que a gente possa verdadeiramente crescer enquanto espíritos que somos. A lição que foi lida agora há pouco, ela tem como título O Homem no Mundo, né? E às vezes a gente pode usar ela como subterfúgio para dizer o contrário. Não, o Evangelho acabou de dizer que a gente tem que viver conforme os costumes do mundo. E aqui eu faço um adendo. Nós realmente precisamos entender o contexto em que nós estamos encarnados. Mas aí eu chamo a atenção para uma passagem de Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele quis dizer que tudo que acontece no mundo, tudo que tem no mundo é lícito. Ok, nós não estamos aqui em condições de fazer julgamentos ou pré-julgamentos. Mas eu também tenho que ter a consciência que nem tudo que tem no mundo me convém. E é esse o mesmo entendimento que nós temos que ter a respeito das festas do carnaval. Tudo bem, é algo que acontece, é uma demonstração, por vezes, de cultura e tudo mais, mas será que nos convém enquanto espíritos imortais? E é esse o questionamento que nós vamos fazer hoje, tendo essa visão espiritual do que são as festas do carnaval. E a gente começa aí com essa tirinha, né, que ela é interessante para nós falarmos, né? Diz ali, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Isso é um ditado comum, né, nas festas carnavalescas. Aí tem dois fantasminhas ali, né? Que absurdo, né? Não deixaram nem eu comprar meu abadá. E a gente entende
que espiritualmente falando, atrás de um trio elétrico, vai verdadeiramente muita gente que já morreu. E eu diria, segundo a literatura espírita, que vai muito mais gente que já morreu do que gente que está encarnada, né? Então, é importante a gente ter esse entendimento aí. A base do estudo que nós vamos fazer, pessoal, ela está nessas duas obras, tá? Duas obras importantes da literatura espírita. Esse primeiro do lado esquerdo aí é o mais conhecido, né? Um livro bastante estudado, editado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco. O livro chama Nas Fronteiras da Loucura. Esse livro, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele traz uma visão espiritual de equipes socorristas vinculadas a determinada colônia espiritual, próxima da cidade do Rio de Janeiro, em que faziam atendimentos a espíritos desencarnados na época do carnaval. Então, ele é um livro bem direcionado para os atendimentos dos espíritos que desencarnavam na época do carnaval, e observando também a quantidade de espíritos que eram atraídos e que são atraídos para essas festas, e que geram processos gigantescos de obsessões coletivas. Então, esse livro é um livro bastante interessante, em que ele coloca de maneira bastante pontual, tá? Todas essas questões espirituais que envolvem o carnaval. E esse outro livro do mesmo autor, tanto espiritual quanto o médium, Divaldo Manuel Filomeno, Entre os Dois Mundos, né? Ele demonstra, esse livro, as faixas vibratórias que existem entre a Terra e o mundo espiritual, e o quanto essas faixas mais densas, que estão mais próximas do orbe planetário, elas são criadas e fortalecidas, né, mantidas pelas vibrações nossas enquanto espíritos encarnados. Então, quanto mais as nossas vibrações forem materializadas, forem doentias, mais forte é a presença espiritual de vibrações, né, nesse sentido, que envolvem o nosso planeta. Certo? Nessa obra, Manuel Filomeno de Miranda, né, As Fronteiras da Loucura, ele vai começar nos dizendo que o carnaval é uma festa dos sentidos. Então ele diz ali, ó, a festa dos corpos, dos sentidos físicos, as criaturas esquecem-se dos escrúpulos do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. Então ele vai começar a dizer que o carnaval é uma festa em que todo pudor se perde, né? Então só por esse início a gente já começa a perceber que se é algo em que nós perdemos os nossos pudores, esquecemos dos nossos escrúpulos, a gente já entende que, sem dúvida, não é uma festa espiritualmente legal, né? E ele também fala acerca das origens. Se nós buscarmos aí, né, nas literaturas normais, sem ser a literatura espírita, a gente vai identificar diversos autores falando acerca da origem do carnaval, né? E isso existe desde que o mundo é mundo. E o Manuel Filomeno de Miranda, ele traz nesse livro uma parte narrada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que é um coautor da obra. Ele fala que as festas carnavalescas tiveram origem nos povos antigos, né? E aqui ele destaca dois grupamentos humanos, duas sociedades muito importantes na história do comportamento humano, né, da formação da sociedade humana, que foram o Império Romano, a sociedade romana, e os gregos, né, a sociedade grega. Então ele traz as origens basicamente nessas duas comunidades, nessas duas sociedades. Nas festas romanas, essas eram festas chamadas de saturnálias, né, onde em determinada época do ano eles escolhiam uma vítima humana previamente e imolavam essa vítima até a morte, né? Era uma festa chamada de bacanália, aliás, saturnália. A bacanália era aquelas na Grécia, onde era homenageado o chamado deus Dionísio, né? Lá nessas festas saturnália, né, onde predominavam licenciosidade, orgia, eram festas em que realmente o pudor não existia e se escolhia uma vítima, uma pessoa para ser imolada, né? Então a gente percebe que essa origem, nesse sentido, ela, de certa forma, o carnaval de hoje traz essas raízes. Assim como as festas, as chamadas bacanalhas, ou bacanal, né, em que existia na sociedade grega, né? Era um festim dissoluto, né, onde tinha devassidão, orgia, enfim, as pessoas se embriagavam e não existia nenhum tipo de pudor. Então eram momentos que as pessoas se entregavam totalmente aos prazeres da carne. Então algo, de certa forma, semelhante ao que acontece hoje ainda. É claro que à medida que a sociedade evolui, certas coisas a gente vai deixando para trás, mas nós percebemos que essas raízes ainda existem nas festas carnavalescas de hoje, né?
Inclusive, o Bezerra de Menezes, ele diz que o termo carnaval, ele é a abreviatura, né, ou o composto das palavras carne, nada, vale, né, que seria a junção dessas três palavras, né, formaria, né, as primeiras sílabas dela, o termo carnaval, em que representa isso, né, que como é um momento de, segundo alguns entendidos, né, alguns estudiosos do comportamento humano, em que analisam simplesmente a parte física, né, esquecendo e ignorando a parte espiritual, fala que é um momento em que há uma necessidade de descarregar tensões, é um momento de extravasar, o carnaval é um momento das pessoas esquecerem dos problemas, é um momento em que nós descarregamos as nossas energias, isso é importante, né? Então, nesse sentido, nós estaríamos liberados nesse período do carnaval para fazermos coisas que na nossa vida cotidiana e normal nós não teríamos coragem ou não conseguiríamos fazer. Então, essas origens, elas já trazem para nós, né, algumas reflexões muito importantes, né, do que nós verdadeiramente entendemos como pudor, como busca de uma orientação segura, de um desenvolvimento real para o nosso crescimento espiritual. Isso vai de encontro, né, vai contra, na verdade, esses sentidos, né, e essas expressões que trazem o carnaval. Entretanto, nessa própria obra, Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que muitas pessoas justificam, né, o carnaval, dizendo isso aí, ó, expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e dos pródromos da razão, mais sequiosos de sensação do que ansiosos por emoções superiores. Natural que se permitam nesses dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. E olha só o que ele diz no final, é de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Então, muitos de nós ainda temos como se fosse essa necessidade, né? São aquelas pessoas que, não só nos períodos do carnaval, né? Mas que quando chega o final de semana só vale a pena se beber, 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 beber. Não, chega o final de semana, é o sextou, né? Que a gente costuma utilizar. Sextou, agora pode liberar, agora acabou, deixa eu esquecer um pouco dos meus problemas. Então, muitos de nós ainda carregamos isso. Alguns em excesso, né? Outros menos, mas muitos de nós ainda carregamos essas necessidades, né? De verdadeiramente entendermos que é momento de liberarmos, de descansarmos, né? Eu entendo que isso é válido, é importante em determinadas situações, mas nós temos que primar pelo equilíbrio sempre, né? Nessa obra também ele fala um ponto importante a respeito da influenciação da TV, né? Por mais que nós, às vezes, falamos assim, não, eu não gosto de carnaval, não gosto, acho muito bagunça, realmente não gosto, mas eu gosto de ver os desfiles, eu acho bonito os desfiles, eu gosto de ver os desfiles. E nessa obra, Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer que a sintonia, mesmo através da televisão, ou hoje, né, esse livro foi escrito há muitos anos atrás, mas mesmo hoje, com o advento da internet, né, nós estamos na tela do celular, nós estamos acompanhando qualquer coisa que quisermos. E esse fato nos conecta àquela situação. Então, o fato de eu estar acompanhando, vivenciando aquilo, né, torcendo, eu estou, de certa forma, me comunicando com aquele local. Então, a percepção da espiritualidade é de que eu estou ali. Um exemplo é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos, cada um na sua casa, e estamos conectados pelos pensamentos, porque estamos imbuídos dos mesmos ideais. Então, se eu acompanho uma festa carnavalesca pela televisão, eu estou imbuído do mesmo ideal, como se eu estivesse. Então, sem dúvida, a televisão e todas as formas de se conexão, de nos conectarmos, né, com essas festas, vai nos levar para lá, né, emocionalmente, espiritualmente, através dos nossos pensamentos. A obra também nos traz, né, algumas explicações que são tidas, né, a respeito do quanto as festas carnavalescas são importantes, porque movimenta a economia, ou porque gera emprego, enfim. E por mais que nós possamos, ou queiramos, né, dar essa justificativa, muitas cidades do interior, elas nesse período conseguem arrecadar muito, porque o turismo, ele é enfatizado, né, enfim. Mas aí nós questionamos, né, pessoal, a que preço? A que preço? Por mais que exista uma valorização, né, um impulso na economia, na geração de emprego, será que vale a pena todos os absurdos que se acontecem durante os dias da festa de carnaval? Suicídios, homicídios, consumo excessivo de drogas, criminalidade que aumenta, famílias que são destruídas por conta de adultérios, enfim,
tanta coisa negativa que vem depois da quarta-feira de cinza, será que ainda assim vale a pena nós justificarmos, né, a geração do emprego, que na verdade muitas vezes são empregos temporários, ou na geração da economia? Será que nós estamos valorizando mais o poderio financeiro do que verdadeiramente a necessidade moral do ser humano? Então fica essa reflexão, né? Porque por mais que a gente tente dessa justificativa, nós precisamos ver essas consequências morais e espirituais. Além disso, a obra também traz uma reflexão acerca da inspiração. De onde vêm as inspirações, né, para a criação dos carros alegóricos, das fantasias, das letras das músicas, e hoje ainda mais impactante, né, porque além das marchinhas de carnaval, hoje em dia, sobretudo no Rio de Janeiro, com o funk, nós temos tido letras bizarras no que diz respeito à moralidade, né? Então, de onde será que vem esse tipo de inspiração? Nós não temos dúvidas de que quando nós nos desconectamos, né, nos desligamos através do sono, nós somos levados para regiões espirituais, aquelas às quais nós nos conectamos. Então, certamente, as pessoas que estão envolvidas, né, com isso são levadas para regiões espirituais onde obtêm essas inspirações. A literatura espírita ela é vasta em nos mostrar isso, e que de regiões densas, né, trevosas, essas pessoas adquirem essas inspirações. E aí nós observamos, né, nas festas carnavalescas, algumas imagens como essa, né, de fantasias, nós falamos, meu Deus, de onde será que veio a inspiração para esse tipo de fantasia, para a confecção de um carro alegórico como esse, para situações como essa? Nós não temos dúvida de que a inspiração vem, sim, das regiões trevosas, mais trevosas dos umbrais, né, das regiões de sofrimento, em que espíritos vinculados a essas festas, eles se deliciam com esse tipo de situação. Portanto, a obra traz essa reflexão dessa influência direta do mundo espiritual. E traz o quanto nós somos influenciados coletivamente, negativamente, quando nós estamos envolvidos nesse tipo de festa. Olha só o que diz o mentor espiritual. Nesse período, lembrando que esse livro foi escrito e narrado no período do Carnaval Carioca, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas, que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores. Então, o simples fato de estarmos nesse ambiente, nós estamos envoltos em espíritos sequiosos das mesmas sensações. Quando nós desencarnamos, e nós vamos para o mundo espiritual, os nossos desejos, aquelas coisas que nós gostamos de fazer enquanto encarnados, permanecem enquanto estamos desencarnados. Então, o alcoólatra que desencarna, no mundo espiritual, ele permanece um alcoólatra. O usuário de drogas, o pervertido na sexualidade desregrada, tudo isso permanece no mundo espiritual. O fato é que, para que esse espírito desencarnado, que possui esse tipo de vício, possa continuar tendo as mesmas sensações físicas, ele vai precisar de alguém encarnado. Por isso que essas obsessões coletivas, elas acontecem de maneira muito mais profunda no período do carnaval. Porque milhares de pessoas estão ali naquele mesmo sentimento, vivenciando tudo aquilo que nós falamos. Consumo excessivo de álcool, uso de drogas das mais diversas, sexo desregrado, enfim, devassidão, orgia, e é nesse ambiente que esses espíritos se comprazem também. E através desses processos obsessivos, de vampirização, esses espíritos conseguem ter essas mesmas sensações, influenciando nós que estamos aqui encarnados. Por isso que ele vai dizer que acontece uma verdadeira infestação espiritual. Portanto, quando eu estou numa festa de carnaval, acabou a festa de carnaval, estou lá naquela loucura, naquela situação, eu volto para minha casa, dezenas, talvez centenas de espíritos vão me acompanhar e vão vir para dentro da minha casa, na esperança de que eu sou aquele tipo de pessoa que vivencia aquilo diariamente. E aqueles espíritos vão me influenciar para que eu continue naquela mesma vibe, né? naquele mesmo comportamento. Então, às vezes, eu vou para uma festa de carnaval, beleza, estou tranquilo, estou sem influenciação espiritual, e aí eu volto para lá e ganho de brinde o quê? 10, 20, 30 obsessores, que vão me influenciar a continuar naquele mesmo pique, porque eles querem permanecer naquele mesmo pique. Portanto, legiões de espíritos perturbadores e infelizes acompanham aqueles que estão naquele ambiente, mesmo quando as festas acabam.
Por isso que é muito normal, né, nós vemos pessoas que depois das festas de carnaval permanecem durante muito tempo. Nossa, parece que eu estou cansado demais, né? Enfim, e tentam justificar apenas o cansaço físico e menosprezam a influenciação espiritual que está a todo vapor em cima dessa pessoa. Olha só o que diz Manuel Filomeno de Miranda ainda nessa obra. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados. Lembra quando a gente falou lá no comecinho, atrás do trelelé que só não vai quem já morreu? Ele diz aqui que a população desencarnada era muito maior. Esses espíritos disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. Vampirização das vítimas que eram telecomandadas. Então, nós podemos deduzir que, de repente, tinha ali 4, 5, 10, 20 espíritos desencarnados, vampirizando um único espírito encarnado, tentando absorver as mesmas sensações daquele espírito encarnado quando ele bebia, quando ele usava droga, quando ele praticava sexo de maneira totalmente desregrada e desequilibrada, e influenciando mais e mais ele praticar esse tipo de coisa. Então, essa vampirização desses espíritos, ela acontece no sentido deles terem essas mesmas sensações da carne. Porque como ele está desencarnado, aquelas sensações que ele sentia enquanto ele estava encarnado, ele só vai conseguir sentir fazendo isso, utilizando-se de outro espírito que ainda esteja encarnado. Por isso, essas obsessões coletivas faladas na obra. Esses espíritos estimulavam a sensibilidade, as libações alcoólicas de que participavam, ingeriam drogas utilizando-se dos comparsas no corpo físico, se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Por isso que muitas vezes pessoas que estão envolvidas nas festas carnavalescas ou estão numa condição, num ambiente desse tipo, elas fazem coisas que em condições normais jamais fariam, por conta dessa influenciação nefasta da espiritualidade. Davam início, assim, a processos nefandos de obsessões demoradas. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tono sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Vez ou outra a gente ouve falar, né, nossa, numa festa que teve numa cidade interior aí, estava parecendo um bacanal, estava uma loucura. E a gente observa que o aspecto espiritual, a influenciação espiritual é tão acentuada, é tão grande, que as pessoas perdem totalmente a capacidade de discernir o normal do anormal, ou melhor dizendo, né, aquilo que é lícito do que é ilícito, do que ela faria se estivesse em condição normal, do que não faria, em virtude dessa influenciação grandiosa da espiritualidade. Então, vale para nós refletirmos muito, né, nesse sentido. Aqui ele vem falar, né, observando o contexto espiritual, e agora já no outro livro, né, Entre os Dois Mundos, que ele fala da camada que se percebia em volta da cidade do Rio de Janeiro, em virtude dessa influenciação e dessa permuta, né, dessa simbiose entre encarnados e desencarnados, e a camada que se fazia, uma nuvem que se fazia em volta daquela multidão. E além de toda essa influenciação de momento, né, nós vamos percebendo quanto isso, ao longo do tempo, desenvolve uma onda crescente de sensualidade, né? Cada vez mais as roupas são mais decotadas, as músicas são mais sensualizadas, e impactando, inclusive, os adolescentes, até mesmo crianças. E isso serve de atenção para nós compreendermos o que nós estamos consumindo dentro dos nossos lares. Mesmo fora do período de carnaval, qual tipo de música eu tenho ouvido dentro da minha casa, junto dos meus filhos, das minhas filhas, das crianças, dos adolescentes. Lembrando que os autores dessas músicas certamente foram influenciados por espíritos e que, de certa forma, se conectam conosco pelo simples fato de nós ouvirmos essas músicas, assistirmos aos desfiles, aos shows, trazendo uma onda crescente de sensualidade, de sexualidade precoce nos nossos filhos, nas nossas crianças, que às vezes nós mesmos estamos inserindo dentro dos nossos lares sem nem perceber. Aqui ele vai nos dizer, né, que essa exploração das energias e esse processo obsessivo profundo, ele permanece durante um tempo longo,
correndo o risco de se tornar obsessões que demoram a serem, vai precisar de um longo processo para que elas sejam verdadeiramente extintas, né? E também o fato da gente ter a dificuldade para nos adaptarmos à vida normal, a chamada ressaca moral, né? Então, quando chega lá na quarta-feira de cinzas, né? Na quinta-feira, na sexta-feira, que vai voltar para a realidade da vida, as pessoas fazem, como esse desenho dessa menina aí, né? Como eu fui capaz de fazer isso? Onde eu estava com a cabeça quando eu bebi tanto? Onde eu estava com a cabeça quando eu tive esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, né? Então, essa dificuldade do retorno à vida normal, ela vai se tornando cada vez mais difícil, porque como nós falamos, né? Os espíritos que estavam nos influenciando ali naquele momento estão nos acompanhando, vão estar conosco dentro da nossa casa, vão estar conosco no nosso cotidiano normal, no nosso trabalho e assim por diante. Então, a festa do carnaval não acaba na terça-feira. Dependendo da minha condição, eu vou carregar aqueles espíritos que estavam vinculados ali por tempos e tempos. E é claro que nós sabemos, né, das graves consequências trazidas pelas festas carnavalescas, né? Aqui a obra traz, né, moléstias de toda ordem, né, sobretudo DSTs, distúrbios afetivos, né, quebras financeiras, homicídios, suicídios, desencarnação por overdose, enfim, são tantas consequências negativas que é difícil a gente achar justificativa para que esse tipo de festa continue. Mas aí a gente se questiona, né? Essa festa um dia vai acabar? Será que um dia essa festa vai acabar? E o próprio Manuel Filomeno de Miranda nos diz, a festa é vestígio da barbárie e do primitivismo, ainda reinantes, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Quando nós tivermos a possibilidade, meus irmãos, de estarmos vivenciando um mundo feliz, certamente não vai existir mais esse tipo de festa. Portanto, será um merecimento nós habitarmos moradas superiores, mundos felizes, onde certamente não vai existir esse tipo de festa mais. Festa que valoriza simplesmente o prazer físico não vai ter sentido num mundo onde a valorização do espírito ela é real. Portanto, sim, a festa um dia vai acabar. Mas nós temos que ter merecimento para habitar um lugar onde esse tipo de festa não mais vai acontecer. E aí Emmanuel nos diz que nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia à loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Portanto, tendo esse entendimento espiritual, não tem sentido nós fazermos algum tipo de apologia às festas de carnaval. Ele continua dizendo que há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações e, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de 1 hora de insânia e de esquecimento do dever. Olha o quanto ele é sério. 1 hora de insânia talvez seja necessário mais do que uma encarnação inteira para reparar. Então, que sirva de lição, né? Para que a gente não caia naquela, não, pode extravasar, hoje é dia de extravasar. Ele ainda diz, né, sobretudo quando nós falamos, não, mas gira a economia é importante, olha só o que Emmanuel diz. Ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhante festejo na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Então, num mundo feliz, certamente, todo o dinheiro gasto durante uma festa de carnaval, ele seria direcionado, né, para obras verdadeiramente que desenvolvem o nosso crescimento espiritual, ou que pelo menos servisse para amenizar a dor de uma pessoa que sofre. E André Luiz também nos diz, o espírita deve afastar-se das festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam pelos excessos de gula, regramento ou manifestações exteriores espetaculares. André Luiz também orienta, o espírita deve afastar desse tipo de festa, em virtude de tudo isso que foi falado. Certo, meus irmãos? Era isso que eu queria trazer, essa reflexão importante, linkando com a mensagem do Evangelho que foi lida, apesar de estarmos vivendo no mundo e que tenhamos que viver como o mundo, né? Lembremos do que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que tenhamos um resto de semana abençoado, de realizações, um resto de semana produtivo nas nossas atividades diárias. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho, e nos encontramos por aí, tá certo? Grande abraço a todos.
Obrigada. A conclusão não precisava nem dizer mais nada, então tá bom. A gente escuta o Paulo e faz o que ele me falou. Obrigada, meu querido. Muito obrigada mesmo. Volte sempre. Volte sim. Fernanda, com você e depois a Alba. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai. Depois dessa bela canção, eu convido a todos que possam sentar de uma maneira confortável. Vamos lembrar de tudo que ouvimos aqui e vamos nos conectando com a espiritualidade maior, com Jesus, nosso irmão querido, e vamos nos preparando. Nesse instante, o mentor de cada um de nós estende em suas mãos e nós recebemos toda uma limpeza através do amor de Jesus. Toda uma limpeza no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual. Sendo tirado tudo aquilo que está incomodando, tirando as dores, os medos, os desconfortos, o desânimo. Possamos sentir essa limpeza nesse instante, sendo feita em cada um de nós. E agora, nós vamos sentindo que são derramados sobre nós as bênçãos de Jesus e vai trazendo para cada um de nós as energias de amor, de paz, de consolo, de coragem, de bom ânimo, nos deixando mais leves, trazendo a nossos corações o conforto que precisamos. Estamos sentindo agora toda essa luz, todo esse amor sendo derramado sobre nós. Mestre Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por este momento. Obrigada por esse tratamento, Mestre. Obrigada pela tua proteção, o teu amor sobre cada um de nós sempre. E te pedimos, Senhor, que os laboratórios do alto desçam
todos os eflúvios necessários para transformar as águas que estão aqui expostas sobre a mesa em água fluidificada. A água agora já não é mais a água pura, é o remédio que cada um de nós precisa, para o nosso fortalecimento, para a nossa cura, para o nosso bem-estar. Nesse momento, nossas águas estão fluidificadas. Vamos agradecendo a Jesus, a espiritualidade maior, por tudo que tivemos aqui hoje. E é com muita gratidão que vamos encerrando esse momento, na certeza do amparo de Jesus em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja.